Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal para ouvir mais uma reflexão da parte do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, no livro de João, capítulo 4, versículo do 6 em diante. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber, porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeus, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Respondeu Jesus e disse-lhe: Se tu conheces o dom de Deus, é quem é que te diz: Dá-me de beber. E tu lhe pedirias, e ele daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele, próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e lhe disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Jesus estava ali conversando com aquela mulher samaritana, naquela fonte, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E um homem naquela época não era comum estar conversando com uma mulher, principalmente um samaritano com os judeus. Eles não se falavam naquela época. E Jesus estava ali falando para aquela mulher que ela desse de beber a ele. Jesus estava falando com a mulher samaritana e dissertes a ela, né? Traga-me o seu marido. E ela disse-lhe: Eu não tenho marido. Jesus disserte bem, não tem marido, porque os 5 maridos que agora não tem, não é teu marido também, o último. Isso disserte com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és um profeta. E o Senhor falará com aquela mulher. De certo que o Senhor sabia que ela já tinha 5 maridos, e o último que ela estava ainda não era o marido dela. E ela falou a verdade ali com o Senhor, e ela estava ali presente naquele momento, ouvindo as palavras do Senhor, né? O Senhor se importara com ela, porque os samaritanos não falavam com os judeus, um homem naquela época não poderia falar com as mulheres. E ela ali ouvindo Jesus falando com ela: Se tu beberes dessa água, tu nunca mais terás sede, essa fonte jorrará para a vida eterna, né? E disse-lhe a mulher: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la mais. Jesus queria saciar a sede daquela mulher que vivia deprimida, que vivia angustiada, né, por viver aquela vida infeliz de ter vários maridos e nunca dar certo. Aquela situação que ela estava vivendo nunca dava certo. E o Senhor conversava ali com ela, porque ele fazia mais interesse em conversar com elas do que com os fariseus, né? O Senhor ele tinha parte com as pessoas que os outros não dariam valor nenhum. Naquela época as mulheres não eram valorizadas, né? As mulheres não tinham preço, eram trocadas, eram vendidas, né? Mas o Senhor tinha um amor tão grande pelaquela mulher samaritana, que estava ali ouvindo o Senhor falando sobre da fonte que jorra para a vida eterna, né? Falando daquela água que ela deveria beber, né?
que o Senhor ia mudar a história dela naquele momento, né? Aquela situação que ela se encontrava de amargura, de infelicidade, de ter passado por vários casamentos e ser infeliz consigo mesma por não estar feliz. Mas o Senhor disse: beba esta água, que nunca mais terá sede, porque dela sai vida, jorra vida. O Senhor falava com aquela mulher, amados. Assim Ele fala conosco. Vinde, beba dessa água. Vinde ao Senhor, porque essa fonte jorra água viva. Ele era a água viva. Se você imaginar Jesus em cima daquele poço, observava uma água sobre a água, porque Jesus era a fonte de água viva, né? O Senhor era quem estava dando a água para aquela mulher. E ela perguntou ao Senhor: nossos pais adoraram neste monte e vos diziam que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus à mulher: crê em mim que me adora e vem, em quem neste monte em Jerusalém adorareis ao Pai? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, porém a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adorem. O Senhor não estava se importando, né, aonde que ela ia adorar. O Senhor não estava passando aquelas palavras para ela, explicando para ela que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não importasse o local que eles estivessem adorando ao Senhor, mas que eles estivessem em espírito e em verdade adorando ao Senhor, né? E o Espírito, e Deus é Espírito, importa que os adoradores adorem o Espírito em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu sou o que eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram todos os seus discípulos e admiraram-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou porque falas com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que viste tudo quanto tem feito, porventura não é este o Cristo? Saíram por toda a cidade e foram ter com eles. E ela saiu levando daquilo que o Senhor tinha feito com ela, daquelas palavras, daquela conversa que o Senhor teve com ela ali, naquele poço, o Senhor conversando com aquela mulher, né? Que o Senhor falará contigo. Ele disse para aquela mulher: eu falo contigo. O Senhor estava tão próximo dela, e ela não sabia que Jesus falará com ela. Não sabia que ele era o Messias, mas ele estava ali falando com ela, né? Jesus, às vezes, precisa que nós estivemos em intimidade para com ele, que falamos a verdade. Aquela mulher, ela falou a verdade, que ela teve 5 relacionamentos e aquele não era seu esposo. Ela falou a verdade para Jesus, né? E ela alcançou misericórdia, porque Jesus estava prontamente ali a lhe ouvir, sabendo e conhecendo o seu coração. Jesus falava com o samaritano. Os samaritanos eram uma raça proveniente da associação dos judeus e que foram deixados na terra pois a invasão, a deportação provocada pelos assírios, com os povos pagãos que passaram a ocupar o território judeu, denominada então pela Síria. Dessa mistura de raças e culturas que surgiram os samaritanos, cuja religião era também uma mistura do culto a Jeová como o culto aos deuses pagãos. Os judeus e principalmente os fariseus tinham também aversão por essa gente, que as suas orações suplicavam ao Senhor e que nenhum samaritano fosse chamado à vida no dia da ressurreição. Por isso que eles não se falavam, samaritanos com judeus, porque só eles achavam que iam receber a salvação. Eles achavam que aquele povo também não ia receber a salvação. Só eles achavam que ele ia receber a salvação. Por isso que eles não se falavam. Foi nesse contexto de
antagonismo e inimizade que deu encontro àquela mulher samaritana. Somando-se a isso o fato que os judeus não consideravam apropriado que qualquer homem, especialmente um rabino, conversasse com uma mulher desconhecida. Em público, eles não falavam com qualquer pessoa, eles não falavam com qualquer mulher naquela época. Mas Jesus, ele não se importava com a aparência, porque ele não vê como o homem vê. Ele não vê como nós vemos. O Senhor, ele vê além do que o homem vê. Jesus chegou ao poço de Jacó por volta do meio-dia. Isso explica o fato de não haver ninguém ali naquele momento, pois o povo ia buscar águas nas primeiras ou nas últimas horas do dia, evitando com isso o desgaste e calor excessivo. Ao pedir água para aquela samaritana, além de quebrar os preconceitos que os separavam, Jesus despertava nela curiosidade de saber mais qual eram as suas reais intenções ao abordá-la. O evidente é que o pedido de Jesus foi apenas um pretexto que ele iniciasse um diálogo com ela, visando alcançar o seu coração, e que ele tinha para oferecer era muito superior ao que ela poderia lhe dar. Por mais estranho que pudesse parecer, aquele pedido despertava a mulher um desejo intenso de conhecer melhor a Jesus. Jesus lhe pedia água para beber, mas ele oferecia em troca uma água capaz de matar sua sede para sempre. Jesus lhe pedia algo, mas ele queria até diálogo com ela. Jesus tinha algo para oferecer, mas para isso ele chegou com ela e teve um diálogo ali entre os dois para que ela entendesse que Jesus não queria a água, Jesus queria o coração daquela mulher. Jesus queria a sua vida. O drama de uma alma sendo salva desenrolou-se rapidamente em poucos minutos. Aquela mulher se esquecia dos tabus, das tradições, dos preconceitos que separavam e se dispunha a conhecer com mais profundidade. O diálogo prosseguiu e foi desnudado completamente no passado horroroso daquela mulher, até que Jesus deixou a identificar como o Messias, enviado para salvá-la. Convencido de que Jesus devia ser o Cristo, ela saiu imediatamente em busca dos seus vizinhos, convencendo que conhecera Jesus. Ela conheceu a Jesus por intermédio do seu diálogo. Jesus pediu a água, mas ele quem tinha para oferecer para ela aquilo que ela estava precisando. Mas Jesus, quando ele vem para falar conosco, ele vem de manso, ele vem humildemente, ele vem como servo. Por isso que ele pediu a água àquela mulher samaritana. Mas ele queria o seu coração, ele queria a sua vida. Jesus queria trabalhar na vida daquela mulher e ela foi verdadeira com ele. Jesus conversava ali em um diálogo entre a mulher samaritana e ele entregando a ela a fonte de água viva, fonte de água viva que jorra para a vida eterna. É assim que ele nos faz na nossa vida. O Senhor, ele bate na nossa porta, esperando que nós venhamos abrir para que ele entre. Porque Jesus, ele não é como o nosso inimigo das nossas almas, que vem, invade, vai levando tudo, não mais. Jesus, ele bate na porta do seu coração. Ele entra se você permitir que ele venha ter um diálogo contigo, para que você venha ser verdadeiramente tocado pelo Espírito e que haja graça sobre a tua vida. Há uma liberação de poder sobre a tua vida neste momento dessa palavra. Jesus, ele estava ali mudando a história de vida daquela mulher por apenas uma conversa, um diálogo. Jesus estava salvando a vida daquela mulher. Apenas através de um diálogo o Senhor conversava com ela. O Senhor estava ali salvando a vida dela, salvando a sua alma. Hoje o Senhor Jesus hoje faz um convite a você. Deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar no teu coração.
Eu não vejo como o homem vê, né? Ele não vê como o homem vê, mas ele vê além do que os homens podem ver. Aquilo que está aqui no nosso coração, ele sabe aquilo que está no nosso pensamento, ele sabe, ele conhece. Então essa palavra, essa reflexão vai de encontro à sua vida, né? Assim como ele fez com aquela mulher samaritana, deu a fonte que jorra para a vida eterna, ele pode fazer na sua vida. Beba desta água, pois nunca mais terá sede, porque ele é vida, vida com abundância. Amém, amados? Que esta reflexão venha ficar para a sua vida, para a sua alma, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento de oração, eu oro pela tua filha, pelo teu filho, Senhor Jesus, que essa reflexão venha ter chegado até seu coração, a tua alma, teu entendimento, Pai, teu intelecto. Senhor, abençoa cada um, meu Pai. Faz o que eu não posso fazer, alcança a vida deles, Senhor Jesus. Envia o Espírito Santo da verdade para chegar até eles, a tua vida. Muda a história, Senhor Jesus. Muda esse contexto, Pai. Assim como Jesus estava ali conversando com aquela samaritana, Senhor Jesus. Muda o contexto de vida, meu Pai, dos teus filhos, das tuas filhas. Nós te agradecemos, Jesus, pelas essas bênçãos recebidas. Te agradecendo pelas oportunidades que tu tem nos dado de estar recebendo, Senhor Jesus, essa mensagem, essa palavra, essa graça que tem, Senhor, nos abundado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Obrigado. Paz, Senhor Jesus.